Olá, ciclo 6 da EJA, da Escola Professor Geraldo Lafayette. Hoje estou gravando aqui nossa aula da disciplina de arte. Ela vai ser uma aula diferente, uma aula especial, na verdade, em que nós vamos conversar sobre como realizar a prova do Enem. Eu espero que o som esteja melhor para vocês, né? Espero que realmente o áudio esteja mais adequado. E hoje nós vamos conversar, nós vamos ter orientações gerais para que a gente possa fazer a prova do Enem. Então, na aula passada, nós tivemos aquela pesquisa para realização, para resolução da questão do Enem. Tivemos uma aula ao vivo que também está disponível através de link para o Drive com a resolução das questões do Enem. E também fizemos uma aula acerca da redação do Enem. E hoje, já que nós estamos bem perto, né, do primeiro dia de prova, que é no próximo final de semana, nós vamos fazer uma aula com orientações para que você possa realizar bem a sua prova. Então, agora eu vou começar aqui a compartilhar os slides e nós vamos conversar um pouquinho sobre coisas que são importantes e que são essenciais para que você faça no dia da prova do Enem. Só um momento. Bom, então aqui estamos começando, né, orientações para o Enem 2021, férias da EJA Geraldo Lafayette. Para quem não sabe, férias talvez seja uma coisa mais de Pernambuco, é toda aquela estudante, todo aquele estudante que vai prestar o vestibular, o Enem, naquele ano, então a gente fala férias. Então, trouxe para vocês aqui férias também. Bom, pessoal, a primeira orientação importante aqui para vocês é a verificação do local de prova. Então, verifique logo, né, agora, se você ainda não fez isso, verifique o seu local de prova. Qual vai ser o prédio, qual vai ser o bloco, qual vai ser a sala. Todas essas informações, elas estão lá no portal do participante. Você já pode verificar. Programe-se aqui no dia para que você chegue, no mínimo, 1 hora antes da abertura dos portões. Então, pessoal, importante aqui, não é 1 hora antes do fechamento, tá? Se programe aí na sua casa, com a sua família, para que você consiga chegar no local da prova com pelo menos 1 hora de antecedência do horário de abertura dos portões. A abertura dos portões, pelo que eu conferi agora, vai ser às 12 horas. Porém, antes de ir para a prova, confira novamente qual vai ser o horário de abertura dos portões. Então, se a abertura dos portões é às 12, você precisa se programar para chegar no máximo às 11 horas. Por quê? Porque pode acontecer algum imprevisto no caminho, o transporte público pode ter algum problema, ou pode ter alguma rua pela qual você não consiga passar, e tudo isso pode atrasar você. Então, se programe para chegar com esse tempo de antecedência, para você ficar calmo, sentar lá na sala com tranquilidade, conseguir realizar a sua prova. Lembrando que se você passar do horário de entrada, você não vai conseguir acessar o local de prova. Aqui, a terceira dica, a terceira orientação, ela é relacionada com a primeira. Imprima o documento que indica o seu local de prova e leve com você. Então, aquela folha, aquela página que está ali no portal do participante, imprima aquela página que tem escrito em que prédio você vai fazer a prova, em que bloco você vai fazer a prova e em que sala você vai fazer a prova. Se você for fazer num prédio muito grande, como eu fiz na UFPB, você realmente vai precisar desse tempo de antecedência para você andar no local, achar o bloco, achar a sua sala. E é bom você levar impresso isso para quando você for entrar na sala. Aqui, de extrema importância, sem isso aqui você não consegue fazer a prova, leve um documento oficial com foto. Você precisa levar o seu documento na versão física. Não são aceitos documentos digitais. Quais são os documentos aceitos? O RG, a sua carteira de identidade, a CTPS, a sua carteira de trabalho pode ser levada, e a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, porém a versão física, não pode ser a versão digital. Ou ainda o passaporte. Então, você precisa ter em mãos algum desses documentos para que você consiga realizar a prova. Aqui sobre o material que você vai precisar levar e também aquilo que você não pode ter. O que você precisa levar é apenas, né, e é necessário que você leve 2 canetas pretas.
pretas, certo, pessoal? Isso é importante porque quando você for marcar o gabarito, o que vai fazer a leitura da sua prova é um sistema automático. Então, esse sistema, ele vai localizar qual foi a questão que você respondeu pela tinta da caneta. Então, é importante que você leve uma caneta de cor preta, para que o sistema possa ler com facilidade aquilo que você marcar no gabarito. Leve pelo menos 2 canetas pretas previamente testadas. Então, antes de você levar a caneta, antes de você escolher a caneta para levar, na sua casa você testa lá no papel, vê se a caneta está escrevendo, e aí sim você leva as 2 canetas. Se puder levar mais de 2, melhor ainda. Não são permitidos lápis, borracha, apagador, régua, compasso, nada disso. Então, pessoal, nenhum outro material acessório pode ser levado, tanto para a prova do primeiro dia, que vai ser a prova de linguagens e de ciências humanas, quanto também para o segundo dia, a prova de ciências da natureza e de matemática. Você não vai poder levar lápis, borracha, então é somente você e a sua caneta preta para a resolução das questões. Aqui eu coloquei para vocês prestarem bastante atenção, isso é muito importante. Prefira deixar o celular em casa. Ou se você vai acompanhado de alguém da sua família, e essa pessoa vai esperar você no local de fora, né, da sua sala, porém no local de prova, deixe o celular com essa pessoa, ou, se for possível, deixe o celular em casa. Se você não puder deixar o celular em casa, porque vai precisar se comunicar, ou pegar um transporte por aplicativo, assim que você chegar na sala, você precisa retirar a bateria do seu equipamento. Então, a fiscal ou fiscal de sala vai também avisar para você que você precisa retirar. Mas eu estou falando aqui para que assim que você chegue, você já faça isso. Porque se o seu celular, se o seu aparelho, ele emitir qualquer som durante a prova, mesmo que seja o despertador, mesmo que ele esteja desligado, a candidata ou o candidato será eliminado. Então, pessoal, tenha muito cuidado, retire a bateria do seu celular. Se você precisar levar, deixe embaixo da cadeira, ou, se for possível, deixe o seu celular em casa, para que você não corra o risco de eliminação. Aqui, uma outra dica, né? O lanche e a água, que é uma dica importante também, orientação importante. Aqui eu coloquei para que você leve pelo menos 2 garrafas de água transparentes. É uma prova longa, né? A prova do Enem é uma prova bastante longa. Então, você, no primeiro dia, vai ficar lá, você vai iniciar a prova a 1 hora, acredito que vai terminar às 18 ou às 18h30, né? É muito tempo de prova. Então, você vai ter sede, leve água em garrafinhas transparentes, tá? Sempre é pedido para que seja transparente, para que não tenha nenhuma informação no rótulo da garrafa. Aqui eu coloquei também que podem ser levadas outras bebidas em garrafas plásticas transparentes, né? Por exemplo, café, energético. No ano passado eu levei o energético porque a prova é bastante cansativa, então você pode levar outras bebidas também. E não são permitidas aqui bebidas com componentes alcoólicos, então essas bebidas não são permitidas. E uma dica aqui para que você procure levar um lanche que seja fácil de você abrir, de você consumir, para que você não perca tempo e também não atrapalhe as colegas e os colegas de sala. Então, levar um biscoito, uma bolacha, uma fruta pequena que você possa comer com facilidade. E um chocolate também, né? Muita gente gosta, eu gosto também de comer durante as provas. Então, são boas dicas de lanche. Agora nós vamos chegar a um ponto muito importante também, que é sobre como você fazer a prova. É claro que aqui a gente não vai conversar sobre o conteúdo das questões. Porém, na prova do Enem, é importante que você seja inteligente para realizar a prova de maneira estratégica, para você aproveitar o máximo possível daquilo que você pode fazer, das questões que você pode acertar. Então, nós vamos ver aqui algumas orientações importantes para a realização da prova. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que no primeiro dia de prova, que vai ser agora, já no próximo final de semana, nesse primeiro dia de prova, nós vamos ter as disciplinas de linguagens, que são os componentes de língua estrangeira, arte, português e também educação física, e nós teremos a prova de ciências humanas e filosofia. Então, filosofia, sociologia, história, geografia, todas essas provas vão estar no mesmo dia. E, além disso, teremos a prova de redação.
Então, essa dica é muito interessante, muito importante. Assim que você chegar na sua sala de prova, né, que você receber a sua prova, que for autorizado que você vire a sua prova, você vai abrir e procurar a prova de redação. A prova de redação não é a primeira prova, mas eu oriento que você leia primeiro a prova de redação. Você vai ler tanto os textos motivadores, como também a proposta da redação. Então, o que é que você vai fazer? A prova do Enem, ela vem assim, ela é um caderninho que você vai receber, e você vai abrir, esse aqui foi do primeiro dia, a prova de linguagens. É importante também, uma estudante me perguntou na aula com a resolução das questões. Em relação à prova de inglês ou espanhol, você vai escolher uma língua estrangeira para fazer a prova. Então, você, na verdade, já escolheu, né? Já está lá na sua página do participante, informando qual é a sua opção de língua estrangeira. Porém, pessoal, se você optou por inglês ou por espanhol, da mesma forma, você vai receber as duas provas. Então, as duas provas, elas vêm em seguida. Vai começar com a prova de inglês e depois você vai passar para a prova de espanhol. Se você optou por inglês, você vai fazer só a prova de inglês e você vai ignorar completamente a prova de espanhol. Até porque elas têm a mesma numeração de questões. Então, vai ter a questão 1 de inglês e a questão 1 de espanhol. 2 de inglês, 2 de espanhol. Até a questão 5. Então, lá na prova, quando você for marcar no gabarito, você vai prestar bastante atenção onde está o gabarito de inglês e onde está o gabarito de espanhol para você marcar corretamente. Porém, você vai receber as duas provas. Não significa que você precisa fazer as duas. Não, você vai fazer somente aquela que você escolheu. Bom, e aí, como eu estava falando, né? Me perdi aqui um pouquinho, mas já voltando, nós vamos primeiro abrir a prova de redação. A prova de redação, ela vai ficar no meio da prova, você vai folhear a prova até você chegar aqui na prova de redação. Quando você chegar na prova de redação, você vai ler os textos motivadores e você vai ler aqui embaixo a proposta da redação. Se for possível, sublinhe a proposta da redação, anote a proposta da redação. E para que é isso, pessoal? Para que lá no fundo da sua mente você já comece a ter ideias em relação ao que você vai escrever na sua redação. Quando você já faz a leitura, já conhece o tema, você vai se familiarizando, mesmo durante a prova, e fica mais fácil de você depois fazer o seu texto. E também, pessoal, desculpe, só um momento. Pelo motivo também de que a própria prova, ela pode trazer para você informações sobre aquele tema da redação. Então, supondo que o tema da redação seja bullying. Nas próprias questões da prova, pode haver alguma informação sobre aquele tema que você vai poder utilizar na sua redação. Então, por isso, é importante você ler a proposta da redação antes, porque durante a prova, se você encontrar alguma dica, alguma informação que você possa utilizar, você já vai localizar aquela informação e saber que você pode usar na sua redação. Então, depois de você ter lido a sua redação, você vai começar a fazer a prova pela área em que você tem mais facilidade. Então, no dia 1, se você tem mais facilidade na área de linguagens, você vai começar por linguagens. Se você tem mais facilidade na área de ciências humanas, você vai começar pelas ciências humanas. No dia 2, a mesma coisa. Se você tem mais facilidade com matemática, você vai começar por matemática. Se você tem mais facilidade com ciências da natureza, você vai começar por ciências da natureza. Fique de olho no tempo, tá? Essa é uma dica muito, muito importante. O tempo é precioso durante a prova do Enem. Então, sempre fique dando uma olhada no tempo. Você não vai poder utilizar relógio de nenhum tipo. O tempo vai ser marcado pela fiscal ou pelo fiscal da sala no quadro. Essa pessoa vai tirar marcações de tempo. Conforme for passando o tempo, de meia em meia hora, essa pessoa vai tirar uma marcação do quadro e aí você vai saber quanto tempo está passando. E quando forem momentos cruciais, por exemplo, meia hora para o fim da prova, a fiscal ou o fiscal também vai avisar você. Mas fique de olho sempre para você ficar controlando como está o seu ritmo de prova.
Bom, além de você começar pela área com que você tem mais facilidade, você vai fazer primeiro as questões que você acha simples. Então, pessoal, acontece de você abrir a primeira questão da prova e você não saber fazer. O que é que você, nesse momento, você vai agir como? Você vai ficar lá pensando bastante tempo? Não. Por quê? Porque você precisa realizar o maior número de questões possível. Ninguém tira 10 na prova do Enem, então não se preocupe se você não sabe a primeira questão, não sabe a segunda questão. Você, de forma inteligente, vai pular aquela questão e vai para a primeira questão que você olhar e pensar, não, essa questão é simples, eu vou conseguir resolver. E assim você vai fazer toda a prova. Você vai fazer primeiro as questões que você considera simples e depois, se você tiver tempo, é que você vai voltar e fazer aquelas questões que você considera mais complexas ou mais difíceis. Bom, aqui muito importante também, depois de você fazer um grupo de algumas questões, por exemplo, 10, 15 questões, pare e descanse, porque para você poder descansar, realmente descansar, se recuperar, tomar fôlego para você continuar. Então, enquanto eu estava fazendo, eu fazia um grupo de 10 questões, parava um pouquinho, colocava a cabeça em cima da mesa, fazia 3, 4 respirações profundas, comia um pouco do lanche também, né? Como se fosse um repouso, você mereceu aquilo ali, você fez 10 questões, então, sempre que você concluir um grupo de questões, descanse um pouco, não vai descansar muito, porque o tempo, como a gente já conversou, é precioso, mas faça 5, 10 respirações profundas para que você possa se recuperar e continuar fazendo a prova. Aqui uma dica também importante que eu recebi no ano passado, achei muito interessante, para que você alterne a resolução das questões entre as provas. Então, apesar de você começar pela área com que você tem mais facilidade, depois de você ter feito 10 questões da área que você tem mais facilidade, você vai naquela área em que você tem menos facilidade e faz umas 5 questões. E aí você volta para aquela primeira área até você concluir. Isso ajuda muito também para o seu cérebro não ficar cansado, porque por mais que você tenha facilidade ali, você lendo muito, fazendo muitas questões da mesma área, é mais provável que o seu cérebro fique cansado. Então, depois que você fizer um grupo de questões de determinada área, você faz da outra. Eu, no ano passado, fiz justamente assim. 10 questões, fazia 10 questões das que eu achava na área que eu tinha mais facilidade, 5 das que eu tinha menos facilidade, descansava um pouquinho e depois continuava. Aqui, também, como a gente já conversou, é recomendável você fazer a redação apenas depois de você ter resolvido já algumas questões, por 2 motivos. Um motivo nós já conversamos, é que pode existir alguma informação importante nas questões que você possa utilizar na redação, e o outro motivo é que, muitas vezes, assim que você chega na prova, você está um pouco nervosa, um pouco nervoso, então não consegue elaborar bem a redação. Depois que você já está lá, resolvendo as questões, é mais fácil que você consiga fazer uma boa redação. Então, pessoal, no primeiro dia de prova, também é muito importante essa parte aqui, tem a ver com o que nós estávamos conversando sobre o tempo. No primeiro dia de prova, comece a passar a redação e o gabarito das questões para a folha de respostas com pelo menos 1 hora de antecedência em relação ao fim da prova. O que é isso, né? Esse aqui você vai receber a prova do Enem, como a gente já conversou, é um caderninho. Nesse caderninho, você pode escrever o que você quiser. Você pode escrever aqui atrás, como eu escrevi, não tem nenhum problema. Porém, o seu gabarito, ele não pode ser rasurado. A sua folha de respostas é o que vai valer para a correção, tanto para a redação, como também para as questões. Então, essa folha de respostas não pode estar rasurada. Se você errar no preenchimento, aquela questão não vai ser contada. Por isso, é muito importante que você reserve um tempo para passar tanto a sua redação quanto as suas questões para a folha de respostas. No dia da redação, que é o primeiro dia, eu recomendo que você separe 1 hora para você fazer isso, pelo menos. Então, o fiscal da sala, a fiscal da sala, vai lá retirar aquele marcador que vai indicar para você que falta apenas 1 hora para o término da prova, e a partir daí você já deve começar a passar a sua redação e também as suas respostas para o gabarito. No dia 2 aqui, eu coloquei para você
que reserve pelo menos meia hora, porque no segundo dia não existe a redação. Então, você vai fazer o preenchimento no gabarito das questões de matemática e suas tecnologias e de ciências da natureza. Bom, aqui uma das últimas dicas que eu acredito que é muito importante é você utilizar todo o tempo disponível. O que isso quer dizer? Quando você estiver fazendo a prova, a chefe de sala, o chefe de sala vai dizer para você qual é o tempo mínimo que você vai precisar ficar lá para poder entregar a prova. Porém, eu recomendo que você fique até o final. Fique até o final, até o último instante de prova, se for possível. Por quê? Você, depois de responder as questões que você sabe, que você acha simples, você pode voltar e tentar responder aquelas questões mais complexas. E mesmo que seja o caso de você conseguir responder tudo, você pode ainda voltar, revisar, olhar melhor, para você marcar com mais segurança. E o que eu penso é o seguinte: se você está ali, já foi, se deslocou para fazer a prova, o que é que você tem a perder ficando lá na prova? Nada, né? Você só tem a ganhar aprimorando ali o seu trabalho na prova. Então, utilize todo o seu tempo disponível, todo o seu tempo de prova. E aqui, por último, a última dica: fique tranquila, fique tranquilo. Se você se sentir nervosa, se sentir nervoso durante a prova, eu recomendo que você faça respirações profundas. Uma boa técnica de respiração é uma respiração que é a respiração 4x4, que consiste em você inspirar, puxar o ar por 4 tempos, né, contando até 4, e depois você soltar o ar lentamente, também contando até 4. Essa é uma respiração que ajuda você a ficar mais tranquila, a ficar mais tranquilo, e tenha consciência de que você está fazendo o seu melhor. Então, você vai se deslocar da sua casa, vai fazer a prova, você tem estudado durante todo o ano, então tenha consciência de que você já está fazendo um bom trabalho, de que você está fazendo o seu melhor, e eu desejo a todas aqui e a todos uma excelente prova. Como eu coloquei aqui no slide, vou parar de apresentar aqui para vocês. Realmente é o meu desejo que que todos vocês façam excelente prova. Então, espero que o vídeo tenha sido útil e nós nos vemos nos nossos próximos assuntos.